Metrópole Entrevista. Nós vamos conversar com Clício Santana, que é coordenador dos acervos visuais baianos da Fundação Pedro Calmon e do podcast Boca de Afofô. E Clício, boa tarde, boa noite já, né? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Conta um pouquinho então, começa falando do podcast Boca de Afofô, como é que surgiu a ideia de criar essa série de podcast e o nome, de onde é que veio? Certo. Boa noite a todo mundo, à bancada, aos ouvintes. É um projeto que surge em 2019, né? Não é um projeto pandêmico, é um projeto que vem em 2019 com o intuito de popularizar alguns elementos da cultura e da história baiana através de uma ferramenta que é muito utilizada já há um tempo e foi muito mais popularizada agora com a pandemia e as suas limitações, que é o podcast. Que, para quem não conhece, traduzindo de forma bastante simples, é um programa de entrevistas como vocês fazem todos os dias em rádio, né? Um programa de entrevistas, bate-papo, conversa sobre algum tema específico, né? Então, 2020 para 2021, a gente coloca esse projeto na rua através da Biblioteca Virtual Conselho Pondé, que é uma unidade da Fundação Pedro Calmon, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, onde eu trabalho como coordenador, e chamamos um time de 20 pessoas da área da história, da cultura, da memória, da dança, do teatro, da literatura, que moram na Bahia, fora da Bahia, fora do Brasil, para conversar um pouco sobre a gente, sobre esses temas. E aí elegemos o nome Boca de Afofô por ser uma gíria, né? É uma gíria muito comum em algumas comunidades periféricas de Salvador, especialmente nas comunidades de terreiro, nas comunidades de santo, e que Afofô é o nome, um termo iorubá que significa conversação, falação, bate-papo, falar demais, e o Boca a gente juntou, né? Então ficou Boca de Afofô, é aquele que fala, que conversa, e às vezes é até utilizado de forma pejorativa, mas a gente pega esse nome extremamente popular, extremamente do dia a dia, das ruas, das comunidades, para traduzir com temas um tanto quanto mais espinhosos, mais eruditos, da academia, e junta isso. E está na rua aí o nosso Boca de Afofô, sua história passa por aqui. Clício, eu estava vendo aqui que o slogan, né, tem aqui Boca de Afofô, um podcast baiano, sua história passa por aqui. Fala um pouquinho, né, de como a nossa história tem passado, quais temáticas vocês já abordaram, com quem você já conversou. Certo. A ideia de um podcast baiano, que não é um podcast da Bahia, né? Porque a gente entende que a partir da Bahia pode falar de qualquer lugar do mundo, do planeta, da onde a gente quiser. Então, por isso que é um podcast baiano, porque são feitos por pessoas daqui, mas não é um podcast da Bahia exclusivamente, ele é do mundo, até por estar em veículos virtuais. É uma série com 20 episódios inicialmente, a gente lançou no dia 2 de setembro, né, com a abertura fantástica de quem faz nossa abertura luxuosa, Lázaro Matumbi, mas já entrevistamos historiadores como João Reis, João José Reis, que é um dos historiadores sobre a revolta dos malês, a Lívia Natália, sobre literatura, feminismo, literatura negra, também o Hendrik Cray, que é um especialista canadense sobre 2 de julho, então a gente também foi entrevistar uma pessoa que não mora na Bahia, nem é brasileira, inclusive, sobre isso, mas também já entrevistamos a Bárbara Carini, tanto no ponto de vista da ciência e negritude, quanto do projeto de uma educação para a emancipação racial. Lázaro Roberto, fotógrafo do Zumbi, arquivo fotográfico que preserva a memória da população negra baiana há mais de 30 anos, e assim sucessivamente, são 20 entrevistados. Tom Corrêa, né, curador das 2 feiras e festas literárias importantes, a Flica, ele foi curador, na verdade, da Flica por 2 anos, e foi curador também do FLIM, Festival Literário Nacional, feito pela Fundação Pedro Calmon e pela Secretaria de Cultura. Então, a gente tenta transitar nesses campos, Paulo Miguel, Milton Moura. Então, a gente transita por esses campos da história, da memória, da cultura, sem querer ser muito erudito, né? Mas também sem perder uma qualidade e uma discussão respeitosa sobre os temas. O 6º episódio do Boca de Afofô, A Presença de Cor, é o título, A Presença de Cor, Construção Racial da Ciência, já está no ar.
Com a Aham. professora Bárbara Carinha, que é uma mulher incrível, para quem não sabe, uma das fundadoras da Escolinha Maria Filipa, né? Sim. Grande mulher professora. Fala um pouquinho sobre esse episódio, do que se trata. Esse episódio em especial, né, a gente que está na parte de roteiro, de pesquisa, tem um carinho por todos, mas esse com a Bárbara é muito interessante porque Bárbara vem das ciências exatas, né? Bárbara é uma professora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia e que faz um trabalho de discussão sobre as questões raciais dentro do campo da ciência exata, das ciências exatas, muito importante para os jovens universitários, e que tem um projeto fantástico, que é a escolinha, um projeto em andamento, que é a Escola Maria Filipa, né? Que é uma escola de educação infantil e que tem um projeto pedagógico totalmente antirracista, antissexista, anti as violências que a gente permeia. E Bárbara deu um depoimento muito interessante, tanto do ponto de vista de como é importante termos um modelo de educação, um modelo de ciência, um modelo de pensamento que saia desse campo, um tanto quanto do branqueamento, da erudição branca, eurocêntrica, e permeie também outras experiências do Brasil em especial, como as experiências africanas, as experiências indígenas, e assim produzir um modelo de educação mais libertária no sentido de que o sujeito possa exercer seus deveres, direitos, sem necessariamente estar preso a preconceitos, a estigmas, a violências, especialmente de gênero, de raça e de classe. Então, o nosso podcast ele é lançado, né, semanalmente, todas as quartas-feiras vem ao ar um episódio novo. Essa quarta foi o da professora Bárbara, mas toda quarta-feira até dezembro teremos um episódio novo, exclusivo e com um pacote bem especial para o mês de novembro, para discutir as questões raciais dentro do contexto do mês de novembro. Clício, esses dias, essa semana, a gente conversou com uma doutora em linguística e, em certo momento da conversa, a gente falou sobre como os comunicadores nordestinos eram ensinados a retirar, ainda hoje em certo ponto, mas antigamente mais, a retirar o seu sotaque e usar um sotaque neutro, né? Que a gente sabe que não existe esse sotaque neutro. Vocês pensam na questão da linguagem, já que o próprio nome do podcast, né, é um regionalismo, vocês pensam nisso na hora de conduzir a entrevista e o programa? Também, assim, eu sou professor universitário, também sou doutorando, e meus alunos falam que parece que quando está na minha aula, está assistindo o Opaió, né? Por causa do sotaque soteropolitano. Eu não me preocupo com o sotaque, porque o sotaque demarca muito os lugares onde a gente fala, os lugares regionais, os lugares raciais, os lugares educacionais e ideológicos. Mas compreendemos, Daniele, que não precisamos nem demarcar, porque nesse momento a gente entende que falar do jeito que a gente fala, assumindo os nossos trejeitos linguísticos, se comunicar da forma que a gente sabe, né? Não cair nesses estereótipos de um sotaque inexistente, porque neutro é sabão, né? Não existe neutralidade, especialmente no ponto de vista linguístico, quando a linguística é construída culturalmente, né? Já dizia lá o clássico livro O Preconceito Linguístico. É interessante de quando a gente vê qualquer programa, seja de rádio, seja de TV, seja de música, seja de que forma for, no Brasil, no eixo Centro-Sul, o sotaque do Centro-Sul não é sotaque, é a linguagem universal. Né? Quando nós, baianos, falamos, cearenses, pernambucanos, paraenses, até o pessoal do Sul, somos regionalizados e aqueles falares é como se fossem inferiores. Então, nessa perspectiva, a gente traz o Boca de Afofô para dizer que é um termo nosso, mas um termo nosso ligado a uma sociedade historicamente, inclusive linguisticamente, muito complexa, que é a sociedade urbana, né, que é um tronco linguístico, inclusive, eu não sei qual foi a doutora que você falou, mas assim, o Iorubá é um tronco linguístico e que ajudou a falar, a formar o que a gente chama de Brasil e especialmente de Bahia, porque boa parte dessas pessoas que falavam Iorubá aportaram como escravizados nas terras baianas, especialmente Salvador e seu recôncavo. Então, o sotaque, para mim, é uma demarcação dos lugares de fala, dos lugares de poder e dos lugares intelectuais que a gente pretende difundir
nesse podcast através da Secretaria de Cultura. Maravilha, Clício. Quem quiser conferir o podcast Boca de Afofô, como é que faz? Pronto. Além de todas as plataformas de streams, né, que está disponível gratuitamente, que eu não vou fazer a propaganda para elas, mas as principais estão disponíveis, você pode consultar gratuitamente pelo site bvconsuelo.ba.gov.br, né? Lá você escuta online pelo nosso site, gratuitamente. Também, se você colocar no site de busca do Google podcast Boca de Afofô, você vai encontrar outros sites que estão replicando o podcast, porque o nosso objetivo é que as pessoas ouçam, compartilhem, né? Não tem um interesse financeiro nisso. Inclusive, os nossos entrevistados, quero agradecer a todos de antemão, porque participaram de forma voluntária desse projeto, contribuindo remotamente, mas de forma muito qualificada com isso. Então, quem não lembrou do site da biblioteca, vai lá, podcast Boca de Afofô, que vai encontrar, a primeira busca lá do Google vai ser o nosso podcast. E acompanhe, compartilhe. Às vezes você tem um amigo que gosta de candomblé, outro que gosta de linguística, outro que gosta de literatura, outro que gosta de história, outro que gosta de ciência, então, outro que gosta de cinema. Então, a gente tem uma miscelânea para cada um se achar um pouco. Talvez não goste de tudo, mas no meio do tudo, sempre a gente gosta de um pouco, ou conhece, lembra de alguém que goste daquilo que a gente está querendo discutir e levar para o podcast, para a popularização. Espero que os nossos professores, especialmente da educação pública, possam utilizar também esse material como suporte didático, né? Que nossos alunos produzam podcasts de outros formatos, e várias outras possibilidades de construção de conhecimento, sem ser necessariamente essa escrita padronizada, erudita, canônica, que às vezes cansa e não traduz muito aquilo que a gente quer colocar ao mundo, né? Então, eu acho que a tecnologia traz para a gente essa possibilidade, as tecnologias, né? É levar para o mundo, levar para fora novas narrativas, novas possibilidades acessíveis e que atinjam as pessoas que realmente a gente desejam. Maravilha, Clício Santana, muito obrigada por essa conversa e sucesso no seu podcast. Obrigado a vocês, agradeço a Rádio Metrópole pelo espaço, agradeço a todos, uma boa noite, acessem, porque Boca de Afofô, nossa história passa por aqui. Tchau, tchau, boa sexta.